Nós estamos em uma série de mensagens com o nome Deus e o seu povo. E nessa manhã eu darei continuidade à exposição panorâmica do livro todo de 1ª e 2ª Samuel, com o compromisso de finalizá-lo. Portanto, tem um grande desafio pela frente. Irmãos, um livro maravilhoso. No domingo passado, o meu foco foi no contexto e na vida de Samuel. Caso você tenha se ausentado no domingo passado, por algum motivo, nós temos a pregação completa no YouTube. Assim, peço que vocês assistam. A proposta da pregação desta manhã é focar na vida de Saul e em Davi. E com isso eu vou dividir a pregação em 4 pontos. O primeiro ponto, a transição de teocracia para monarquia. O segundo ponto, o rei segundo o coração do povo. Terceiro ponto, o rei segundo o coração de Deus. E o quarto ponto, os pecados de Davi, as suas consequências e a sua restauração. Mas antes de adentrar nesses pontos, gostaria de fazer a leitura bíblica com vocês. Esse versículo que nós iremos ler, nós vamos ver Deus usando o profeta Natã para falar com Davi. Portanto, abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Você que pode, peço que se coloque de pé. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Na exposição do livro todo de 1ª e 2ª Samuel, nós vamos percorrer vários versículos. Portanto, será colocado aqui para que vocês me acompanhem, tá bom? A palavra do Senhor diz assim: quanto a você, a sua casa e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Podem se assentar. Aqui nós vemos o profeta Natã se dirigindo a Davi. E aqui é Deus usando da boca do profeta para fazer uma promessa a Davi. E Deus fala a Davi desta maneira, dizendo que a sua casa e o seu reino permanecerão eternamente. Quando nós observamos esta promessa, historicamente, essa promessa ela não aconteceu de maneira plena. Pois Davi e os seus descendentes, eles morreram. Talvez você esteja pensando, então, quer dizer que Deus mentiu ou que Deus errou? Não, irmãos, claro que não. Aqui Deus está falando de um rei perfeito e definitivo, que viria no futuro. É sobre Jesus essa profecia. E olha que coisa maravilhosa, uma profecia que se cumpre em Lucas, capítulo 1, do versículo 31 ao 33. Nós vamos ver a confirmação e o cumprimento dessa profecia. Aqui nós vemos a palavra de Deus dizendo assim: você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Portanto, é sobre Jesus. Toda a Escritura Sagrada aponta para Jesus. Os livros de 1ª e 2ª Samuel nos mostram a tensão entre a vontade do povo, que desejava um rei como outras nações, e a vontade de Deus, que estabelece um rei segundo o seu coração. Os livros nos mostram que Deus, em sua soberania e graça, governa a história através dos seus propósitos redentores, através e apesar de falhas de seus líderes escolhidos, estabelecendo um reino eterno, que não depende da perfeição humana, mas da sua fidelidade prometida na pessoa de Jesus Cristo. E isso é maravilhoso, irmãos. Neste primeiro ponto, nós vamos contextualizar a transição de teocracia para monarquia.
E eu gostaria que você prestasse atenção. Durante muitos anos, os israelitas passaram por instabilidades no âmbito espiritual, político e moral. Era um caos, como nós vemos no livro de Juízes. Mas Deus, sendo infinito em misericórdia, Ele proveu um homem chamado Samuel, que, obediente à sua vontade, guiou o povo de volta à sua presença. Durante os anos de vida do profeta Samuel e sob a sua liderança espiritual, Israel viveu anos de paz, de prosperidade. Porém, a história nos fala que os anos se passaram. Samuel envelheceu e com a idade avançada, as suas dificuldades também. Por essa razão, Samuel nomeou seus filhos como juízes de Israel. Uma tomada de decisão que não deu nada certo, pois a história nos fala que seus filhos abandonaram os caminhos de Deus. Eles se tornaram gananciosos e corruptos. E mediante essa situação, as autoridades de Israel, preocupados com a idade avançada de Samuel, e vendo as atitudes reprováveis dos seus filhos, eles se reuniram e assim chamaram a Samuel para uma conversa. Provavelmente, o que motivou eles chamarem o profeta a um diálogo foi porque eles carregavam na mente o fiasco que havia sido no passado com os filhos ímpios de Eli. E assim eles acreditavam que a história iria se repetir com os filhos de Samuel. E assim chamaram a Samuel, se reuniram com o profeta e conversaram. E uma das suas falas está registrado em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Nesta conversa, as autoridades falam assim: Samuel, você já está velho, e os teus filhos não andam no caminhos do Senhor. Escolhe agora um rei para nos julgar, à semelhança das outras nações. O pedido de um rei era uma rejeição ao sistema de teocracia, ou seja, uma rejeição do governo direto de Deus. Eles estavam rejeitando a Deus do trono. Eles disseram: queremos um rei à semelhança de outras nações. Aqui eles estavam abraçando a monarquia, ou seja, eles desejam que o trono seja ocupado por um ser humano, por um homem. Da mesma forma, isso pode acontecer conosco. Quando nós colocamos a nossa confiança absoluta em um sistema humano, como, por exemplo, a política, nós estamos excluindo Deus do nosso coração, nós estamos rejeitando o seu governo direto sobre a nossa vida e estabelecendo um sistema humano sobre o trono do nosso coração. Portanto, é um alerta a todos. Mas o que me chama a atenção nesse texto, além disso, é a atitude das autoridades. Me chamou muita atenção. Naquele contexto, o normal seria que as autoridades esperassem que viesse uma palavra de Deus por meio do profeta. Porém, aqui aconteceu ao contrário. As autoridades não foram ouvir o que Deus havia de falar por meio do profeta, mas elas foram ditar os seus planos a Samuel. Elas têm a sua própria ideologia, a sua própria ideia sobre o que precisa acontecer. E a ideia é: queremos um rei, dá-nos um rei. Eles estavam rejeitando na prática a teocracia, ou seja, rejeitando diretamente o governo de Deus. Nesse pedido, fica claro que eles acreditam que a instituição humana funcionaria melhor do que o governo de Deus. Pedindo um rei, eles estavam se rebelando contra o governo de Deus. E esse pedido, naquele momento, a Samuel desagradou muito a ele. Ele ficou muito chateado e ao mesmo tempo bravo. E o texto bíblico fala no versículo 6 do capítulo 8,
que isso desagradou a Samuel e ele orou. E Samuel, com essa atitude, nos dá um exemplo de sabedoria. Aqui ele nos lembra que diante de um desafio, de uma necessidade, ou um momento angustiante da alma, nós precisamos, em primeiro lugar, voltarmos a Deus em oração. E foi isso que Samuel fez. E Deus o respondeu. Observem comigo a resposta de Deus a Samuel. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. Está sendo colocado aqui, irmãos. Olha o que Deus fala a Samuel. Atenta a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, Samuel. Foi a mim que rejeitaram como rei. Logo após a essa declaração, Samuel faz uma advertência severa, descrevendo os resultados normais desse sistema de governo que o povo tanto desejava. E uma das advertências que Samuel faz, eu destaco uma, que está no versículo 18. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 18. Olha a advertência de Samuel. Naquele dia, ele dizendo para as autoridades: vocês vão clamar por causa do rei que vocês mesmos escolheram. Mas Deus não vai ouvir o clamor de vocês. O alerta de Samuel não adiantou nada. O povo não quis escutar o profeta. E assim eles reafirmaram, dizendo: queremos um rei como das outras nações. Eles estavam obstinados. E então Deus atendeu ao pedido do povo, dando a eles um rei. Portanto, aqui nós vemos um período que ocorre a transição de teocracia para monarquia. O segundo ponto, um rei segundo o coração do povo. E o nome desse rei se chama Saul. Deus então escolheu a Saul e o revelou a Samuel. A escolha foi baseada em qualidades físicas impressionantes. Saul era um homem alto, forte, de boa família. Foi em grande parte uma escolha para atender o desejo do coração do povo. Saul era o rei que o povo desejava. Tanto que eles aclamaram dizendo: viva o rei! Saul foi ungido em particular pelo profeta Samuel. E assim foi declarado rei sobre toda Israel. O reinado de Saul foi marcado por vitórias militares. Porém, os seus pecados foram drásticos, foram suficientes para manchar todo o seu reinado e promover a sua própria queda. Vejam comigo em 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 2 ao versículo 3. Deus havia dado uma ordem a Saul. Saul não obedeceu e, como consequência, a sua queda. Deus o rejeitou. Olha o que Deus fala. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, barrando-lhe o caminho quando subia do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e separem ao Senhor tudo o que lhes pertence para destruição. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Deus deu uma ordem clara e específica através do profeta Samuel a Saul: destruir completamente os amalequitas e tudo o que pertencia a eles. Aqui era um decreto divino. Irmãos, Deus estava julgando uma nação mau, uma nação cruel. Aqui Deus está agindo como um juiz justo, decretando a sua justiça. Saul tinha como dever obedecer à ordem divina. Mas vejam comigo o que Saul faz. 1 Samuel capítulo 15, versículo 9.
Contudo, vejam comigo o que Saul fez. Contudo, Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Saul desobedeceu a ordem de Deus. Ele não eliminou conforme a ordem divina. Ele fez o que era lucrativo e honroso aos olhos humanos. Ele poupou o rei dos amalequitas como troféu. E ao poupar o que havia de melhor naquela terra, ele estava pensando naquilo que era lucrativo. Além da desobediência, nós vemos um homem centrado no seu próprio ego, na sua vaidade, na sua vontade. Quando Samuel percebeu que Saul havia desobedecido a ordem de Deus, o profeta foi ao encontro de Saul e o confrontou. Quando Saul é confrontado pelo profeta Samuel, Saul ele não demonstrou arrependimento. Em vez disso, vejam comigo o que ele fala. 1 Samuel capítulo 15, versículo 15. Olha o que Samuel, cara de pau, teve coragem de falar. Os soldados os trouxeram. Foram eles que pouparam. Notem que ele tenta transferir a responsabilidade para os soldados. Ele também tenta espiritualizar a desobediência. Porque nesse mesmo versículo ele fala assim: eles pouparam para sacrificar a Deus, o teu Deus. Vejam comigo, irmãos, como Saul é mentiroso. Ele aqui está usando algo bom, neste caso o sacrifício a Deus, para justificar a sua desobediência. E o texto bíblico diz que mais uma vez ele é confrontado no versículo 19. Por que você não obedeceu ao Senhor? Disse Samuel a ele. Por que se lançou sobre os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Esse segundo confronto, nós vemos aqui como uma oportunidade para que Saul se arrependesse. Mas vejam comigo o que ele fala no versículo 20. Ele fala assim: porém, eu obedeci ao Senhor. Ele é cínico, viu? Além de mentiroso, ele é cínico. Ele é alguém muito cheio de justificativas. Em vez de se arrepender, sabe aquela pessoa cheia de justificativa, que não reconhece o seu pecado? Sabe aquela criança de 7 anos de idade, que abre a geladeira, sem que ninguém perceba, ela sabe que não pode abrir a geladeira, mesmo assim ela abre a geladeira, ela pega o chocolate, a Nutella, se lambuza, come, faz aquele estrago com o rosto todo lambuzado. Daqui a pouco se depara com seu pai. E o pai pergunta: menino, o que você está fazendo? A criança diz ao pai: eu não fiz nada, pai. Mas o rosto lambuzado de chocolate. Às vezes, nós agimos desta mesma maneira. O nosso Pai Celestial, a todo instante, está nos chamando ao arrependimento. Entretanto, mesmo com a vida suja, fedida, continuamos cínicos como Saul, como se Deus não soubesse do nosso pecado. Nós agimos como um ateu dentro da igreja. Mesmo diante desta oportunidade concedida, Samuel não tem uma resposta de Saul. Então Deus, usando da boca do profeta, ele anuncia o decreto de juízo sobre Saul. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23 ao 24, nós vemos o juízo. Olha o que Deus fala por meio da boca do profeta: pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Quando ele ouviu isso, no versículo 24, Saul fala: pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Eu pequei, sabe por quê? Porque eu tive medo dos soldados.
Olha que ponto interessante. Mesmo após admitir o pecado, o arrependimento aqui não é verdadeiro. Aqui é um arrependimento baseado nas consequências de perder o reino, perder o poder, e não é na convicção do pecado. Infelizmente, tem pessoas que agem assim, só esboçam um suposto arrependimento, depois de uma amarga consequência. Sua tristeza aqui não é pelo pecado, mas sim pelas consequências. Está claro que a prioridade de Saul foi agradar as pessoas para manter a sua popularidade. Ele decidiu agradar as pessoas em vez de obedecer a Deus. Ele rejeitou a palavra de Deus. Ele rejeitou a autoridade do Senhor. E como consequência do seu pecado, Saul foi rejeitado por Deus. E Deus, nesse momento, retirou o reino das suas mãos. Com isso nós aprendemos que Deus leva a sério o nosso desprezo, o nosso pecado. Terceiro ponto, o rei segundo o coração de Deus. Após a rejeição de Saul, Deus ordenou que Samuel fosse para Belém, na casa de um homem chamado Jessé, porque seria nessa casa que Deus escolheria o futuro rei de Israel. E assim, obedecendo a ordem divina, Samuel seguiu viagem e foi até a essa cidade. Quando Samuel chegou à cidade, o povo, ao ver o grande Samuel, eles ficaram apavorados. Na mente da população, eles deduziram: Samuel está vindo à cidade porque nós pecamos de maneira grave. E ele, sendo um homem de Deus, ele veio para nos advertir. Entretanto, o texto bíblico fala que Samuel chegou e disse: eu vim em paz. Eu vim aqui para inspecionar. Eu vim aqui para cultuar ao Senhor por intermédio de um sacrifício junto com vocês. E aproveitando a deixa, Samuel pediu para que Jessé chamasse seus filhos. E assim, Jessé chamou os seus filhos. E de repente chega o primeiro filho, chamado Eliabe. E o texto bíblico fala que Samuel viu aquele homem forte. E ele pensou: com certeza é este homem. E Deus no mesmo instante falou: não é ele. E assim, conforme Jessé ia apresentando seus filhos, Deus ia reprovando. Até chegou um momento em que Samuel perguntou a Jessé: Jessé, você não tem mais nenhum filho? Jessé falou: tenho sim. Ele está cuidando das ovelhas no pasto. Então Samuel pediu para que Jessé o chamasse. E assim, Jessé foi chamar esse filho. É interessante que quando Samuel, visualizando os filhos de Jessé, Samuel ele estava olhando apenas para a aparência. E naquele momento que ele visualizava a aparência e ficava todo: uau, só pode ser um deles. Deus ao mesmo tempo falava a Samuel: não considere a aparência, nem sua altura. O Senhor não vê como homem, Samuel. O homem visualiza a aparência, todavia eu olho para o coração. Nós vemos aqui Deus repreendendo uma forma de avaliação pautada apenas no externo. Samuel estava avaliando pelo porte físico, pela aparência. Como Samuel, nós também ficamos impressionados. Ficamos demais pelas coisas que nós podemos ver com os olhos físicos. Consequentemente, nós vivemos num mundo em que a beleza física ela é mais importante do que a profundidade espiritual. Nós vivemos em um contexto em que o filtro, a estética, a beleza, a maquiagem, ela está acima de muitos valores. Ao contrário de que Samuel pensava,
Deus escolheu aquele que estava lá, cuidando das ovelhas, o caçula, o fisicamente mais fraco, um improvável chamado Davi, contrariando a expectativa do profeta. Foi sobre Davi que Samuel derramou óleo e ungiu. Essa unção significava que Davi era escolhido por Deus para ser o futuro rei de Israel. Mas ele não assumiu o trono de maneira imediata. Em vez disso, ele passou por um processo muito longo de preparação. Ali, ao cuidar das ovelhas, era um processo de Deus na vida dele. Portanto, não despreze o seu trabalho. Porque ali Deus está forjando um caráter em você. Por mais que seja ruim o contexto pelo qual você trabalha, você pode ter certeza que ali Deus está forjando o seu caráter. E aqui nós vemos esse processo, desde o cuidado com as ovelhas. E nesse processo que durou 25 anos aproximadamente, após 25 anos, foi que Davi assumiu o trono. No momento da unção derramada sobre Davi, o Espírito do Senhor apoderou-se dele. Em contrapartida, esse mesmo Espírito retirou-se de Saul. Vejam comigo em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. O Espírito do Senhor se retirou, e um espírito maligno, vindo da parte de Deus, o atormentava. No momento que era derramado óleo sobre a vida de Davi, ungindo, nesse mesmo momento, o Espírito de Deus estava se retirando da vida de Saul. E o texto bíblico fala que um espírito maligno, vindo da parte de Deus, começou a atormentar a Saul. Aqui é um ponto polêmico. Este retirar do Espírito de Deus não está relacionado a perder a salvação. Aqui está relacionado a perder o ofício. Foi a remoção da unção divina para o cargo de rei. Amém, igreja? O texto também diz que Deus enviou um espírito maligno da sua parte. O significado de mal, o significado de maligno, nessa passagem em específico, é diferente do significado da nossa língua portuguesa. Aqui em específico, no original, na língua original, o mal tem significado, o maligno tem significado de desgraça, calamidade. É muito provável que o espírito maligno não seja um demônio que se opõe a Deus, mas sim um espírito de juízo. Portanto, quando diz que Deus, da parte dele, enviou um anjo maligno, o texto bíblico está dizendo na língua original que Deus enviou um anjo de juízo, um anjo que permitiu a calamidade como juízo. Mas por que Deus permitiu a perturbação na vida de Saul? Por que Deus faria isso? Fazia parte do plano de Deus. Foi a forma de introduzir Davi dentro do palácio. A história diz que Saul, ao ficar perturbado por esse espírito, ele pediu um músico. Eu preciso de um músico. E ali os seus funcionários indicaram: Davi, tem um jovem que toca muito bem o instrumento. Portanto, todas as vezes que esse espírito vinha da parte de Deus, Davi tocava a sua harpa, então Saul sentia um alívio da alma. Com este evento, Deus estava preparando o caminho para o futuro rei de Israel. E com isso nós aprendemos, irmãos e irmãs, Deus está no controle da história. Tudo debaixo do céu tem um propósito. A história segue. E Saul ainda está no trono. Israel estava sendo humilhado pelos filisteus. Episódio que o gigante Golias desafia alguém para lutar. E todos com medo, inclusive o rei Saul, ficam paralisados. Davi, escutando as afrontas do gigante filisteu, ele tomou a decisão de enfrentá-lo. Ninguém acreditava o que estava vendo. Como pode um jovem, um homem que nem é soldado? E a história nos fala que Davi vai para a luta. E assim derrota o gigante Golias. E através da vitória ele fica famoso. E através dessa fama que percorre todo o povo,
a história nos fala que despertou a inveja de Saul, que passou a persegui-lo, na tentativa de matá-lo. E foram cerca de 8 a 10 anos, irmãos, de perseguição. Nesses anos, Davi viveu como fugitivo. E para sua permanência, foi fundamental a amizade de Jonatas, filho do rei Saul. Um amigo que nos momentos mais críticos dessa fuga, estava ali para auxiliá-lo. Perseguido, Davi fugiu para o deserto de Judá, ficando em uma caverna conhecida como Adulão, onde liderou um grupo de pessoas marginalizadas. Durante essa fase, Davi teve inúmeras oportunidades de matar a Saul, mas não fez, pois respeitava a autoridade real como ungido do Senhor. Davi sabia que cedo ou mais tarde ele seria morto por Saul. E o que ele faz? Ele foge para o acampamento dos filisteus, porque ele sabia que ali Saul não iria, porque Saul tinha medo dos filisteus. Então Davi vai para lá, se refugia lá. E tempos mais à frente, ocorre uma guerra entre os filisteus e o reino de Saul. E o texto bíblico fala que o filho de Saul, Jonatas, é morto, e acuado pelos soldados filisteus, orgulhoso, Saul se lança sobre a sua própria espada e morre. Após a morte de Saul, Davi toma conhecimento da morte do seu amigo Jonatas. O texto bíblico fala que ele fica muito triste. E seguindo a história, nós vemos Davi sendo ungido como rei pela tribo de Judá. Enquanto isso, o filho de Saul, chamado Isbosete, é proclamado pelas tribos do norte como rei. Portanto, com a morte de Saul, ocorrem 2 eventos. De um lado, Davi sendo proclamado rei pela tribo de Judá, e por outro lado, o filho de Saul, chamado Isbosete, sendo também consolidado como rei do norte. Portanto, nós vemos 2 reinados, e com isso ocorre um conflito entre eles. E nesse conflito entre Davi e Isbosete, nós vemos a morte de Isbosete. E com isso, Davi se consolida como rei sobre todas as tribos de Israel. Davi conquistou a fortaleza de Sião, tornando-se capital política e religiosa, conhecida como a cidade de Davi, lugar onde ele levou a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus em seu reino. Mas nem tudo é bonito, né? Nem tudo é perfeito. O quarto ponto: os pecados de Davi e sua restauração. Davi assume o reinado. E o texto bíblico fala que em um período de guerra, Davi decidiu ficar no palácio. E o texto fala que o seu exército estava lá lutando, batalhando. E no final da tarde, ele no seu palácio, no terraço, ele olha e vê uma mulher linda, tomando banho. E ali ele fica com seus olhos fixos naquela beleza. O nome dessa mulher é Batseba. Chamou muita atenção de Davi. Mesmo sabendo que esta mulher era esposa de um soldado fiel dele, Davi pede para que os soldados chamem ela. E assim eles levam essa mulher até o seu reino, até o seu palácio. E ali o texto bíblico fala que Davi cometeu adultério com essa mulher chamada Batseba. Ela engravidou. E na tentativa de encobrir a sua gravidez, Davi planejou um plano diabólico. Ele colocou esse soldado fiel dele, o marido dela, na frente de uma batalha, para que através dessa batalha ele fosse morto. E de fato isso aconteceu na guerra. Após a morte desse soldado fiel chamado Urias, Davi tomou Batseba como sua esposa. O texto bíblico fala que por cerca de 1 ano, Davi, ele viveu como se nada tivesse acontecido. Só que nada fica impune aos olhos de Deus. A Bíblia fala que Deus, ele contempla a todos. E a história nos fala que Deus levantou um homem chamado Natã.
E este homem, o profeta Natã, ele vai até Davi, confronta Davi em relação ao pecado. E o texto bíblico fala que Davi se arrependeu. Davi naquele momento ele fala assim: pequei contra o Senhor. E de maneira imediata Natã declarou: o Senhor te perdoou. O Senhor perdoou o teu pecado. Você não vai morrer. No entanto, as consequências naturais do seu pecado não serão removidas. Vejam comigo o capítulo 2, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10. Olha o que o profeta Natã diz a Davi: por isso, a espada nunca se afastará da sua casa, pois você me desprezou. Irmãos e irmãs, embora Davi ele tenha se arrependido de maneira genuína, e nesse arrependimento, nós vemos Davi escrevendo um dos salmos mais lindos da Bíblia, que é o Salmo 51. Mesmo ele se arrependendo, o arrependimento não anulou as consequências sobre a sua vida, sobre a sua família. E as consequências, o texto nos fala que o filho que nasceu da Batseba adoeceu e morreu. Apesar de 7 dias ele jejuando e orando por essa criança. A sua filha Tamar foi violentada pelo seu filho Anon. O seu filho Absalão mandou matar por vingança o seu irmão que violentou a sua irmã. Absalão tentou dar o golpe de estado para tomar o trono do pai, a ponto de Davi ter que fugir, porque senão esse filho ia matá-lo. Portanto, nós vemos, irmãos, consequências pesadas. E eu gostaria de concluir com vocês. O povo rejeitou o governo de Deus para confiar em um projeto humano chamado Saul. Saul é o símbolo deste projeto humano, um projeto baseado na força, na beleza, algo que eles tanto desejavam. Tal confiança que resultou em um fracasso, pois com a rejeição do governo do Senhor, Deus deu a eles Saul. E Saul foi como juízo a escolha deles. Em paralelo com a escolha humana, Deus entra na história do povo de Israel e faz uma escolha segundo o seu coração. E quando fala que Deus escolhe segundo o seu coração, é uma atitude que exclui os padrões de escolha humana. Então Deus escolheu a Davi, um improvável, um jovem que jamais seria escolhido pelos homens, pois ele não se enquadrava nos padrões humanos. Entretanto, um homem segundo o coração de Deus. Foi a ele que Deus usou como um meio de graça ao seu povo. Foi nele que Deus manifestou o seu poder. Foi através de Davi que a soberania de Deus preparou o caminho para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, para Jesus Cristo. Um recorte da vida de Davi que ilustra bem o que Deus espera do seu povo, o que Deus espera de mim, de vocês que aqui estão. Nós vemos na preparação da luta de Davi contra o gigante Golias. A história diz que Saul deu a espada a Davi e colocou nele a sua armadura, colocou nele o seu capacete. Para muitos seria uma honra, seria uma garantia de vitória usar a armadura da realeza. Mas o texto bíblico diz que Davi tirou tudo. Davi não usou nenhuma armadura. O poderoso guerreiro Golias, ao ver Davi sem nada, ele olhou com desprezo, pois na mão daquele jovem havia apenas uma funda com uma pedra. E isso nos ensina algo extremamente importante. Quando nós excluímos o governo de Deus sobre a nossa vida, naturalmente nós somos seduzidos por uma aparência. E por conta disto, nos vestimos da armadura de Saul, ou seja, depositamos nossa confiança em estruturas humanas, que envolve diploma, poder, força, como garantias das nossas vitórias, sendo que era para ser na realidade, sendo que na realidade
estamos como consequência trazendo para si o juízo de Deus. Quando nós depositamos de maneira absoluta a nossa confiança em estruturas humanas, como consequência nós trazemos para si o juízo de Deus. Que possamos ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus, e assim nos livrar das armaduras que este mundo tem nos oferecido como garantia de vitória. Que a nossa confiança não esteja em carros ou cavalos, mas exclusivamente em Deus. E eu não estou dizendo que você não possa, como por exemplo, ser próspero ou capacitado. O alerta aqui é fazer de coisas boas dessa vida a nossa armadura. Irmãos, o livro de Samuel, ele não termina com a morte de Davi. Este livro, ele aponta para o futuro. A história clama por um Davi maior, um rei que nunca pecaria, que nunca falharia, que governa com perfeição e justiça, que estabelece um reino eterno de paz. E esse reino veio, ele nasceu em Belém, a cidade de Davi. Ele não foi ungido com óleo, mas com o Espírito Santo. Ele enfrentou por nós o verdadeiro gigante, a morte, o pecado, e os venceu na cruz. E ele assentou no trono celestial, e um dia voltará para reinar para sempre. E hoje nós temos o privilégio de nos assentar à mesa com o verdadeiro rei. Rei que é poderoso para nos dar um coração segundo a sua vontade. É verdade que mesmo sendo um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, nós vamos pecar como Davi pecou. Mas não é sobre perfeição, até porque a vida para o cristão é um processo de santificação, mas é sobre perseverança no caminho, para que Jesus seja glorificado e adorado por intermédio da nossa vida. Nós vivemos um contexto muito semelhante a essa realidade, de homens sendo levantados para governar com justiça nações. E o resultado que nós estamos colhendo é de decepção. Mas algo importante tem nessa expectativa nossa. Nós carregamos dentro de nós um anseio que só pode ser suprido pelo verdadeiro rei, que é Jesus Cristo. Os reinos vão passar, porque haverá de vir o verdadeiro reino de maneira plena sobre a sua igreja. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que você possa se livrar nesta manhã das suas armaduras, daquilo que o mundo tem dado a você e tem seduzido a você. Não vai ser com o escudo que você vai vencer, não vai ser com a espada, não vai ser com o capacete, você não vai vencer com nada, porque Cristo já venceu na cruz do Calvário por nós. E eu gostaria de orar pela sua vida. Se você tem o desejo de receber esse novo coração, você está diante daquele que pode dar a você um novo coração, um coração segundo a sua vontade. No Salmo nós vemos Davi, em específico no Salmo 51, Davi dizendo que Deus é aquele que não rejeita um coração quebrantado. E ele provou isso na sua vida, porque mesmo diante o adultério, mesmo diante a violência, mesmo diante a desobediência, a rejeição, nós vemos Deus restaurando aquele homem, e ele é poderoso para restaurar a sua vida nessa manhã também, lhe dando um coração inclinado a fazer a sua vontade. Se livre daquilo que tem atrapalhado a sua caminhada nessa vida. Porque Davi, ao colocar aquela roupa, mal ele conseguia andar. Por que ele não conseguia andar? Porque o propósito pelo qual ele foi criado não foi para se vestir das armaduras desse mundo, mas para se revestir de Cristo Jesus. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, bendito seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Ó Deus, nós vemos aqui na tua palavra, Deus, uma tensão entre a vontade humana e a tua vontade. Ó Deus, sabemos que a nossa vontade, quando é buscada de maneira obstinada, o Senhor nos entrega a nossa vontade.
E isso acaba sendo juízo sobre a nossa vida. Mas que nesse momento, ó Deus, o nosso coração seja teocrático, o nosso coração seja governado diretamente pelo Senhor, que o trono do nosso coração seja exclusivamente ao Senhor. Ó Deus, que a gente possa sair com a consciência que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, não por aquilo que nós somos ou por aquilo que nós iríamos fazer, mas assim como o Senhor escolheu a Davi, o Senhor escolheu a cada um que aqui está, segundo o seu propósito. E nós nessa manhã, ó Deus, com o coração quebrantado, diante da santidade e da tua beleza, nós apresentamos, ó Deus, o nosso coração e pedimos ao Senhor, Deus, tenha misericórdia de nós. Deus, escuta a nossa oração e muda o nosso coração. Ó Deus, que o nosso coração seja transformado. Ó Deus, existe uma promessa, Deus, que o Senhor iria trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne. Nós cremos na tua promessa, que o Espírito Santo opere sobre cada coração nesta manhã. Que o Espírito Santo do Senhor transforme, que o Espírito Santo do Senhor conduza pessoas ao arrependimento, como conduziu Davi ao arrependimento. Ó Deus, nós te agradecemos pelo teu amor e pela tua graça, no nome do teu Filho Jesus. Amém, amém.